Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, como vocês sabem, é a correção da última atividade que eu passei para vocês, que foram essas páginas que vocês estão vendo bem aqui, página 32 e 33 de língua portuguesa. Então, vamos lá. Lembrando que você só pode assistir esse vídeo depois de ter respondido essas atividades, hein? Vamos lá. Uma coisa antes que eu quero que vocês vejam, que isso está lá no livro de vocês, que eu vou pedir para você anotar também no seu caderno. São algumas informações importantes sobre a aula que eu passei para vocês, do vídeo do professor Gercivaldo Peixoto, um dos melhores professores de língua portuguesa que eu conheço. Então, daqui, ó, letra é diferente de fonema. E vocês têm também todas essas anotações aqui, lá no livro de vocês, onde diz basicamente que a palavra é uma unidade básica de comunicação verbal, que pode ser dividida em unidades menores, né? Como você já sabia, as sílabas. E agora os fonemas. Quando pronunciamos as palavras pato e gato, observamos que elas são muito parecidas. Ambas formadas por 4 sons e os 3 últimos sons são idênticos. A simples distinção do primeiro som, ou seja, esse P e esse G aqui, é que gera uma diferença no significado. E é verdade, os outros fonemas são todos iguais. Observe ainda que o primeiro som de cada palavra é representado por letras diferentes, a letra P e a letra G. Então, anote aí, as menores unidades sonoras da língua, capazes de estabelecer diferenças de significado entre as palavras, são chamadas de fonema. Os sinais gráficos que a gente utiliza para representar os fonemas são chamados de letra. O único fonema que pode ser representado graficamente por uma ou mais de uma letra, um único fonema, né, pode ser representado por mais de uma letra, e uma mesma letra também pode significar vários fonemas. Vocês viram isso lá na aula do Gercivaldo. Aqui vamos para a nossa atividade. Atividade da página 32 e 33. A primeira questão manda você observar justamente aquelas duas imagens que a gente... sobre as duas palavras que nós estávamos acabando de falar, pato e gato. E aí ele está dizendo assim: no caderno escreva as palavras com as quais nomeamos esses animais. Isso aqui é muito simples, né? Ninguém errou, com certeza. Só é para você escrever aí na letra A, pato e gato. Quantas letras cada uma dessas palavras apresenta? Então, você vai escrever, já escrevi ali, pato e gato. Então, agora eu vou só conferir quantas letras nós temos aqui, letras, tá? E quantas letras nós temos aqui. Obviamente, também ninguém errou essa questão. 4 letras em cada palavra. Quantos sons cada uma dessas palavras tem? Aí você precisa falar letra por letra para poder identificar quantos sons existem. Então, aqui, ó. P, A, T, O. Quantos sons? G, A, T, O. Quantos sons? Então, resposta: 4 sons também para cada. Lembrando que nem sempre isso vai acontecer. Quando a gente fala de letra e fonema, nem sempre vai ser a mesma quantidade, tá? Aqui houve essa coincidência de serem a mesma quantidade de sons e de letras para ambas as palavras. Então, primeira questão, bem facinha, resolvidíssima. Anote aí e vamos passar para a segunda. Observe os nomes dos animais no quadro abaixo. Agora está separadinho letra por letra, tá? Para a gente poder ir falando e sabendo esses fonemas. Ele pede: no caderno, organize as palavras indicadas a seguir em 2 quadros, de acordo com a semelhança dos fonemas, assim como no modelo acima. Acrescente uma palavra em cada um dos quadros e apresente apenas um fonema diferente dos demais. Então, observe bem aqui para você entender como fazer essa tabela. Lembrando que essa tabela não precisa ser igual à minha também, tá? Vai depender do fonema que você utilizou ou escolheu a palavra para poder ficar diferente. Eu vou apenas dar uma ideia. Então, aqui, ele colocou pato e gato, como a gente já tinha visto. E ele pede para a gente fazer uma nova palavra que apresente apenas um fonema diferente. Então, olha só, continua o mesmo fonema, o mesmo fonema, o mesmo fonema do que já estava escrito aqui nas palavras anteriores. E com uma única letrinha, que foi o R, foi modificada a palavra. Ó. Agora virou rato. Então, nós temos pato
gato e rato, ambas mudando de significado apenas com um fonema, com uma letrinha aqui no caso na inicial. E as palavras que ele está pedindo para você colocar em tabelas são mola, tela, cola e sela. Como é muito simples, basta você identificar quais são aquelas que são mais parecidas os sons, para poder ficarem na mesma tabela. Então, é lógico que mola vai ficar junto com cola e que tela vai ficar junto com sela. E a partir dessas duas tabelinhas, a gente vai criar, ou a gente vai colocar uma outra palavra, apenas modificando uma letra, ou seja, um fonema. Bora ver como é que ficou? Então, eu coloquei lá mola, cola. 4 letras, 4 fonemas. E uma outra palavra que eu posso colocar aqui é mala. Por quê? Porque aqui eu mudei apenas um fonema. Na verdade, aqui eu mudei 2 fonemas, né? Só que o M, como ele já estava aqui, ó, ficou como se fosse repetido, tá? E bem aqui, ó, eu coloquei um A, diferente do que já estava nas duas outras palavras. O L continua igual para todas e o A continua igual para todas. Então, quantos sons nós temos? M, A, L, A. 4 sons também. A segunda tabelinha, tela e cela. A outra palavra que eu coloquei aqui embaixo foi vela. Então, eu só acrescentei uma letrinha aqui no final que modificou o sentido do que estava, né, na continuação da palavra. Todas essas 3 iniciais modificam os sentidos, criando novas palavras. V, E, L, A. 4 letras e também 4 fonemas, 4 sons. Ok? Os objetos abaixo foram representados por meio de ilustrações. Escreva no caderno o nome de cada um deles. Então, você vai escrever aí o nome dos 3 objetos que estão aqui. Muito simples. Depois, você vai reler as palavras que você escreveu e analisar e responder quantos fonemas há em cada uma delas. Lembrando, letra é representação gráfica. É aquilo que a gente aprende lá desde quando a gente é pequenininho na escola. E o fonema é o som que essa letra representa dentro daquela palavra. Porque uma mesma letra pode representar mais de um som. Então, a gente vai conferir agora quantos fonemas, tá? Quantos fonemas há em cada uma. Vamos ver? A primeira que eu tenho aqui é xícara. Então, xícara, vamos conferir quantos sons há nesta palavra. Para isso, eu preciso colocar letra por letra, separadinho, para a gente poder contar. Então, você faz aí assim, ó. X, I, C, A, R, A. Então, eu tenho 6 letras e também eu tenho 6 fonemas, no caso de xícara. Chinelo. Observa bem aqui um fenômeno. C, eu tenho som, mas H, eu não tenho nenhum som. Então, aqui, ó, essas 2 letrinhas vão representar um único fonema, né? Que é como se fosse o som do X. X. Para poder chegar no I. N. E. L. O. Chinelo. Apesar de eu ter 7 letras, aqui eu vou ter apenas 6 fonemas. E a escada. Uma letra, um fonema, uma letra, um fonema, uma letra, um fonema, né? Aqui ficou igualzinho também. 3 letras e 3 fonemas. Você só tem que tomar cuidado toda vez que aparecer, tá? Alguma letra que o som não seja falado junto com, separadinho como se fosse, né, uma letra de cada. Então, os fonemas, muito cuidado com a letra H, tá? Quando ela aparecer, porque o H ele não vai ter esse som pra gente, né, na língua portuguesa. Mas ele junto com outra letra pode representar um som que a gente utiliza também para uma outra letrinha. Tá bem fácil, tá? Anotem aí a palavra escrita em cima e embaixo você confere quantos fonemas tem. Pode separar aí também. Quarta questão. No caderno, copie as letras das palavras abaixo que representam o primeiro fonema da palavra sapo. Bem fácil. Então, qual é o primeiro fonema? Eu até deixei destacado bem aqui, ó. O fonema é S, né? O Szinho. Então, a gente vai procurar aqui dentro dessa tabela quais são as
palavras, né? Copie as letras das palavras abaixo que representam o primeiro fonema. Esse S aí, esse S. Vamos ver como é que ficou? Ele pode aparecer, como eu disse para vocês, de outras maneiras, não só em formato de S, como ele tá ali, certinho? Então, vamos lá. O primeiro que eu coloquei ali foi passarinho. Observa aí, ó, som. Ali eu tenho duas letrinhas, dois S, mas ele representa esse som aqui, ó, desse único S de sapo. Passarinho. Cela, mesmo S. Sítio, o mesmo S. Ciúme. Aqui é com C, mas você percebe que o som é o mesmo. Sapo, ciúme. Aqui é a mesma coisa. Nascer. Nascer. Um S e um C. Um dígrafo aí formando esse mesmo som de S. Sótão. S. Exceto. Aqui eu tenho o X e o C, dando esse som de S. Exceto. E açúcar. C cedilha, dando também o som de S. Então, você percebe tanto de possibilidades que um fonema pode ser representado. Ele não vai ser sempre representado só com uma determinada letra que a gente está acostumado a ver. Né? Porque o S naturalmente vai ter esse som, que esse mesmo som de S não vai poder aparecer em outras formas. Dentro da nossa língua ele aparece de diferentes maneiras, como você pode ver aqui. Com dois S, com C cedilha, com XC, né? Com SC. Então, uma infinidade de possibilidades. Então, observe sempre para você não errar mais essas questões de fonema e de letra. E a última questão, a letra X pode representar diferentes fonemas. É uma outra letrinha também bem rica. Copie as palavras a seguir, agrupando-as de acordo com o fonema que a letra X vai representar. Então, vamos observar. Nós temos xícara, exemplo, enxuto, excelente, exame, ameixa, experiência e exagero. Você percebeu que quando eu fui falando, o som do X ele vai se modificando, dependendo da palavra, né? Xícara, exemplo, enxuto, excelente, exame, ameixa, experiência, exagero. Vai modificando, som de Z, som de X, som de S. Então, vamos perceber como é que vai acontecer? Com som de CH. Xícara, enxuto e ameixa. Som de X, né? Ou de CH. Som de Z. Exame, exemplo, exagero. Todos com X, mas o som sai com som de Z. Som de S. Experiência e excelente. Então é bem simples, não tem nenhuma dificuldade. Você só precisa, para acertar as questões sobre fonema, você só precisa falar. Porque aí falando você vai ouvir a sua voz e vai entender qual é o som que a letra está representando. Lembre-se sempre de fazer os seus próprios resumos, tá? Vai anotando sempre no seu caderno aquilo que é mais importante. E até a próxima aula.